Até setembro de 2023, 437 empresas estavam listadas na Bolsa de Valores brasileira. Mas a questão é, até que ponto você acha que esse número indica grandeza ou vulnerabilidade do nosso mercado? Nesse vídeo, nós vamos entender o que fez com que algumas bolsas de valores se tornassem tão influentes a nível global, ímãs de investidores estrangeiros e crescimento econômico. Hoje, te convido a conhecer comigo as top 5 maiores bolsas de valores do mundo. No dia 19 de novembro de 2023, Javier Milei, autoproclamado anarcocapitalista e representante da direita, venceu as eleições presidenciais na Argentina. Não demorou muito para que o mercado acionário da Argentina subisse mais de 20%, enquanto as empresas argentinas listadas nos Estados Unidos subiam até impressionantes 40%. Por outro lado, se a vertente ideológica de um país fosse o principal gatilho para investimentos, como explicar que a China tem 3 das 10 bolsas mais importantes do planeta? No final das contas, podemos dizer que a Bolsa de Valores nada mais é do que um grande termômetro das perspectivas de crescimento econômico de um país. Se você vive num país política e economicamente instável, por exemplo, a Bolsa de Valores de um país desenvolvido pode te expor a empresas mais sólidas e a uma moeda estrangeira mais forte. Já se for o oposto, o país emergente pode oferecer a dose de risco que faltava para que a sua carteira de investimentos desse alguns saltos. Hoje, a Índia é uma das maiores promessas para o futuro. Há cerca de 5.200 empresas listadas nas bolsas nacionais, o maior número do mundo. O Reino Unido, país de aproximadamente 68 milhões de habitantes, tem 33% da população investindo na London Stock Exchange, uma das mais antigas do mundo. Acontece, pessoal, que nem a Índia, nem o Reino Unido fazem parte do top 5 de hoje. O nosso vídeo foca num conceito chamado de capitalização de mercado, ou seja, a soma do valor de mercado de todas as empresas listadas. Isso revela com mais clareza a profundidade estratégica dessas bolsas na economia global, priorizando qualidade ao invés de quantidade. Movimentando 5,75 trilhões de dólares, a Japan Exchange Group estreia o nosso ranking como uma holding que controla as 3 maiores bolsas do Japão. Dentre essas 3, vale destacar a TSE, a Tokyo Stock Exchange, fundada em 1878 e que por anos foi a bolsa de valores de maior prestígio fora dos Estados Unidos. Perceba aqui a profundidade global das operações de algumas empresas listadas, como a Sony, a Nintendo, a Toyota, a Honda e a Nissan. Além da própria existência em abundância dessas empresas de alta tecnologia, a competição pela qualidade e excelência entre elas é algo positivo para qualquer acionista. Mostramos no nosso vídeo sobre os países mais endividados do mundo que os japoneses são majoritariamente um povo poupador, inclusive fazendo com que o país enfrente a deflação, ou seja, a queda nos preços. Portanto, para aqueles com mais apetite ao risco, a Bolsa de Valores se torna uma excelente carta na manga de rentabilização. Se você tiver interesse no vídeo dos países mais endividados, ele vai estar lá na tela final para você. Com uma capitalização de mercado de 6,26 trilhões de dólares, se a bolsa Euronext fosse um país, estaria na frente da Alemanha como a maior potência econômica europeia. Sediada em Amsterdã, nos Países Baixos, ela foi fundada nos anos 2000 como uma fusão das bolsas de Amsterdã, Bruxelas e Paris. Hoje, os braços da Euronext também se estenderam para cidades como Oslo, Londres, Dublin e Lisboa. Na esfera política, os países europeus são muito pequenos para competirem sozinhos com potências como os Estados Unidos, a China e o Japão. Por outro lado, na União Europeia, a balança se equilibra. Uma lógica parecida pode ser aplicada à Euronext, incentivando a atração de capital
num mercado bem diversificado por natureza e sob uma gestão comum. Para você ter uma ideia, nomes como as francesas Louis Vuitton, L'Oréal, Carrefour e Air France estão listadas lá. Pessoal, se por anos o mercado de capitais asiático foi dominado pelo Japão, mesmo sendo fundada literalmente mais de um século depois, a Shanghai Stock Exchange tomou esse posto. Como comentamos antes, a China é um imenso ponto fora da curva de 1,4 bilhão de pessoas para ser exato. Esse número sozinho já é motivo suficiente para que muitos prefiram incluir o governo chinês na sua gestão de riscos, ao invés de assistir de longe a concorrência crescer. Mas atenção, isso não necessariamente significa fincar a sua bandeira em solo chinês. Assim como nas outras bolsas, o investidor consegue se expor a esse mercado através de ativos como ações e ETFs. Não menos importante, a China é lar de uma classe média em ascensão de aproximadamente 400 milhões de pessoas. Se só 10% deles entrarem na bolsa, já quase que dobram a tradicional população investidora britânica. Em terceiro lugar no nosso ranking, a Bolsa de Xangai hoje movimenta 6,6 trilhões de dólares. Conhecida por muitos brasileiros, a Nasdaq é a bolsa de valores americana famosa por listar empresas de tecnologia como Microsoft, Google, Apple, Amazon e Netflix. Dentro dos Estados Unidos, a Nasdaq tem regras um pouco mais simples para a listagem de novas empresas, algo positivo para negócios de crescimento acelerado e competição disruptiva. Sediada em Nova York e com mais de 3.700 empresas, essa bolsa sozinha movimenta impressionantes 20,58 trilhões de dólares, mais que o triplo da Bolsa de Xangai. Entretanto, não se deixe enganar pelo setor da tecnologia. Muito antes da Nasdaq sair do papel, negócios mais tradicionais já faziam dos Estados Unidos o principal mercado de capitais do mundo. É por isso, meus caros, que a bolsa de valores número 1 desse ranking também é americana e também está em Nova York. Estamos falando nada mais nada menos do que a NYSE, New York Stock Exchange, casa de marcas globais como Coca-Cola, Pfizer e Berkshire Hathaway, do maior investidor do planeta. No topo da nossa lista, essa gigante tem uma capitalização de mercado de 25,24 trilhões de dólares, praticamente do mesmo tamanho do PIB do país. Pessoal, mesmo que por vezes os Estados Unidos entrem em algumas confusões geopolíticas e econômicas, quando o investidor pensa em diversificar o seu patrimônio, é lá que ele aplica, independentemente da sua nacionalidade. Não se trata apenas dessas duas bolsas em si, mas de toda a estrutura financeira que se formou ao redor delas, como as políticas, as leis, as empresas de consultoria, investidores, aceleradores e olheiros de todo o mundo. O livro recomendado para vocês hoje é de um dos mentores de Warren Buffett, para investimentos de valor a longo prazo. Se você tiver interesse, é só dar uma olhada nele aqui embaixo na descrição. Se você chegou até aqui comigo, eu quero agradecer a sua presença e te convidar a se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todos e até breve.